Você sabe como surgiu a licenciatura em matemática no FSU de Minas, Campos Passos? Nesse vídeo, vamos conhecer a trajetória do curso, sua importância para a região e os desafios e conquistas vivenciados ao longo dos anos. A licenciatura em matemática surgiu com o objetivo de suprir a necessidade de professores qualificados para a educação básica na região de Passos. O curso busca formar professores preparados com pensamento crítico, domínio dos conteúdos matemáticos e capacidade de contribuir para a transformação da educação. Oi pessoal, eu sou o professor Fred, eu sou professor do curso de licenciatura em matemática, atuo aqui no Instituto Federal do Campos Passos desde o ano de 2014, mas eu iniciei na rede federal em 2009. Como foram os primeiros anos do curso? Quais eram os principais desafios naquela época? Em 2015 abriu a primeira turma, né? Foi a primeira turma de licenciatura em matemática, com um projeto pedagógico que eu considero inovador no período, né? Era uma proposta pedagógica muito interessante e também desafiadora, porque era uma matriz curricular que propunha uma relação bem estreita entre teoria e prática. Só para vocês terem uma ideia, era uma matriz que, por exemplo, as disciplinas de fundamentos de matemática eram 6 horas aulas, tinha uma carga horária de 4 horas aulas de teoria e 2 horas aulas de prática. Então era o próprio professor da disciplina que ele fazia a articulação entre teoria e prática no âmbito da própria disciplina. E por que eu estou citando isso? Porque essa matriz desafiadora, com o tempo, ela passou a ser um problema para o curso. Porque quando a gente iniciou o curso, a gente não teve professores que tivessem perna para operacionalizar essa proposta. E durante o ano de 2015 também a gente sofreu com problemas de redistribuição. A professora Gilmara foi embora, o professor Bruno foi embora. Ficou eu, o professor Marcílio, né, o professor Luciano chegou em 2015. 2015 também o professor Jardim, o professor Tadeu. Então foi um período que a gente montou o corpo docente do curso e passou a... Nós montamos também um laboratório, né, porque esse laboratório de educação matemática também é uma proposta inovadora. Nasceu de uma pesquisa que a gente realizou em 2012, né, e que culminou nessa proposta de um laboratório de matemática, que é algo que meio que raro, né? Não é toda instituição de ensino superior que possui um LEM. Então, o nosso curso ele começou em 2015 com uma proposta pedagógica que a gente teve dificuldade de operacionalizá-la no primeiro momento, porque a gente não tinha professores com perfil para operacionalizar aquela matriz pedagógica. Mas foi um período em que eu atuei como primeiro coordenador do curso, né? Fiz a gestão de 2015 e 2016 à frente do curso. Foi um período que a gente teve todo um cuidado de fazer toda a documentação, documentos de colegiado, NTE, porque a gente ia receber uma visita do MEC, né? O que mudou ao longo do tempo? Desse período que eu me ausentei do curso, e quando eu retornei, para mim foi um choque muito grande, porque o curso já estava num caminho de uma receptividade muito exagerada para a EAD. É uma coisa que eu até falo com os nossos colegas, né, com os pares durante as reuniões, que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vai estar trazendo para o curso. Por que eu digo isso? Foi feita uma reformulação, né, atualmente no projeto pedagógico do curso, e estava previsto muitas disciplinas específicas de matemática serem EAD, 50%. Então você imagina você ter geometria espacial 50% EAD, geometria plana 50% EAD, você ter cálculo com carga horária EAD. Né? Então isso aí foi algo, durante as reuniões, eu contestei, né? Fui voto vencido, depois eu retomei essa discussão no âmbito do colegiado, e a gente conseguiu tirar todas as cargas horárias EADs das disciplinas específicas e acabou ficando nas disciplinas pedagógicas. Como você avalia o crescimento do curso dessa sua criação? Bom, o curso ele cresceu, sim. Né? Hoje a gente tem, são mais de 10 anos de curso, né? De 2015 até 2026 nós temos aí 11 anos de curso, muitos frutos positivos, né? Inúmeras aprovações em processos seletivos para professor na rede estadual. Nós temos professores que, durante esse período de curso, se formaram e hoje são professores na UENG, né? Nós temos o caso do Yuri, que é o namorado da professora Dani, nós temos a professora Karina, nós temos o professor Gabriel de Vitri. Todos são professores hoje da UENG e são egressos do curso de licenciatura em matemática. É lógico que nesses 11 anos de curso, os problemas a gente tem, como qualquer curso, né? A gente passou por um período desafiador, que foi o período de pandemia. O curso iniciou com muito envolvimento do corpo docente com ensino, pesquisa e extensão.
Passamos por grandes dificuldades, com rotatividade muito grande de professor. Então foram muitos os professores que vieram para cá, ficaram com tempo conosco e depois foram redistribuídos. E nós ainda temos esses desafios com professores atuais ainda que estão em estágio de redistribuição e remoção para outras unidades. Por que você escolheu a licenciatura em matemática? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Yuri. Eu formei em licenciatura em matemática no IFSU Campos Passos, tá? Entrei em 2015, da primeira turma do curso. Escolhi licenciatura em matemática, eu acho a matemática muito forte. É uma das poucas formas que você tem de realmente deixar uma marca, sabe? Eu acho muito forte. Por exemplo, um aluno de 13, 14 anos ouve falar de Pitágoras que viveu há mais de 2.000 anos. Então, eu acho isso muito poderoso e, portanto, eu fui para essa área. Como o curso contribuiu para a sua formação? De diferentes formas, tanto pessoal quanto profissional. Lá eu tive ótimos professores, tá? Os professores me auxiliaram muito mesmo, me ajudaram de diferentes formas, inclusive, eu era uma pessoa um tanto quanto boba, né? Tinha alguns preconceitos, algumas questões, assim, até mesmo da forma com que eu me comunicava com outras pessoas. Questão de empatia também, eu acredito que melhorou muito, tá? Me tornou uma pessoa melhor lá o curso. O curso lá, para mim, foi muito completo. O que mais te marcou durante sua trajetória no curso? Eu acredito que foram os projetos de extensão, viu? Durante todos os 4 anos que eu fiquei no IF, para minha formação, eu sempre tive a oportunidade de ter acesso a esses projetos. Esses projetos geralmente não tinha para todo mundo, né? Então a gente sempre tinha uma seleção ali, era geralmente pelo coeficiente de rendimento acadêmico, né? Eu sempre consegui, na época mesmo eu não trabalhava, eu só estudava, então esses projetinhos aí me permitiram, né, que eu permanecesse nessa condição, que eu me dedicasse mais ao curso. Os professores, inclusive, enquanto eu lá ia conduzindo o projeto, né, sempre me apoiaram, aprendi muito, conheci muitas pessoas. Então acho que o grande ponto foi esse. Além disso, tinha alguns professores, né, por exemplo, o próprio professor Fred, o professor Jarni, tem muito carinho por eles, as aulas deles eram sensacionais, sabe? A gente sempre se inspira, né, em alguns dos professores, da forma com que a gente conversa, a forma com que a gente monta um quadro, né? Então, para mim, essas são as lembranças mais fortes. A formação reúne disciplinas específicas da matemática, conteúdos pedagógicos e experiências práticas voltadas para o ensino. Qual disciplina mais marcou sua trajetória no curso? Foram uma das primeiras, tá? Para mim foi Fundamentos 1, Fundamentos de Matemática Elementar 1. Por quê? Quando eu cheguei lá no IF, eu era um dos alunos considerados mais inteligentes do ensino médio ali da minha escola que eu estava, né? Eu vim da escola pública, uma escola estadual. Quando eu cheguei no IF, eu pensei que eu estava bem. Aí eu percebi que eu não sabia nada. Sabe? Foi um baque grande, assim, era coisa muito básica mesmo, principalmente hoje em dia, olhando para trás, eu enxergo isso. Era coisa muito básica que eu não sabia. E antes disso, né, eu era considerado um dos mais inteligentes lá. Chegou no IF, então, eu era um dos piores. Mas a grande parte ali também estava mal. Mas ainda assim, eu não estava muito longe do conhecimento esperado. Como funcionam as aulas e os projetos desenvolvidos? As aulas, em sua maioria, eram expositivas, né? Era um pincel, quadro branco, tá? A maioria dessas aulas. Eu particularmente gosto muito desse formato. Em algumas disciplinas, nós tivemos no LEM também, que é no Laboratório de Educação Matemática, tá? E em uma certa oportunidade, com um professor que na época ainda estava no IE, o professor Johnny, nós também tivemos uma aula em que a gente tinha que fazer um vídeo e tal, que também foi algo diferente, tá? Mas sua grande maioria foram pincéis e quadros. E essas aulas, assim, a gente às vezes acha que é um pouco, vamos dizer assim, arcaico, né? Mas para matemática, principalmente, não é, né? Faz muita diferença a gente conseguir rabiscar, a gente conseguir trazer aquela ideia
né, abstrata para algo concreto, que é o quadro, tá certo? Os projetos, o primeiro projeto mesmo que eu participei foi do treinamento para o BMAP, né, com o professor Tadeu. Ele foi muito tranquilo, né? Os alunos iam lá, eu dava algumas orientações, resolvia exercícios, foi tudo muito tranquilo. Os demais projetos também eu lembro que eu nunca tive nenhum problema, os professores sempre apoiando bem, sabe? Projetos com bolsa me ajudaram muito, né? Falo novamente, mas bem tranquilo. Em 2018, o curso recebeu nota máxima do MEC, reconhecimento que destacou a qualidade da infraestrutura do corpo docente e da organização pedagógica. Qual foi a importância dessa conquista para o curso? Bom, boa noite. Sou Benjamin, sou professor do curso de licenciatura em Matemática Campus Passos. Atualmente estou na coordenação do curso. Já era docente nesse período, coordenador também nesse período. Esse reconhecimento foi algo assim que veio concluir uma sequência de trabalho, né? Os professores muito dedicados, qualidade das aulas, a infraestrutura do campus, a dedicação dos alunos em relação também ao ENAD, que ajuda a compor essa nota. Então foi um conjunto de situações para essa conquista. Então assim, foi uma nota, né, uma qualidade aí, um nível de excelência. E isso é importante aí para o modo geral, para docentes, para a instituição, para os alunos. Como professores e alunos contribuíram para alcançar essa nota? Bom, os professores com a dedicação, né, de cada aluno, é um grupo bem qualificado. A grande maioria dos docentes que lecionam o curso de matemática são doutores. E aí temos doutores em diversas áreas, que são as áreas do curso, né? Isso ajuda a engrandecer essa qualidade das disciplinas. E os alunos também por sua dedicação, né? Sempre dispostos a evoluírem, a aprenderem cada vez mais. Tanto foi que o respaldo deles, né, no principal foi na nota do ENAD, que compõe essa nota 5 aí do MEC. E isso ajudou a fechar essa qualidade de excelência. O que a nota máxima do MEC representa para os futuros estudantes? Ela é importante para o mercado de trabalho, principalmente, né? Para a entrada de novos estudantes, eles, né, têm o reconhecimento que estão numa instituição com a qualidade máxima aí, exigida pelo MEC. Para os estudantes no mercado de trabalho, por exemplo, eles podem apresentar aí diplomas, né, nas instituições particulares, e isso mostra que eles vieram de uma instituição com nota 5, né, que é uma instituição respaldada aí pelo MEC como uma instituição na maior alta nota aí possível. Durante a pandemia da Covid-19, o campus precisou se adaptar rapidamente ao ensino remoto, utilizando ferramentas digitais e oferecendo suporte aos estudantes. Como foi viver esse período dentro do curso? Bom, esse foi um período de maior desafio, né? Porque do nada fecha tudo. No curso a gente não tinha nenhuma disciplina nesse sentido remoto, EAD, híbrida, então o grupo não era treinado para esse tipo de situação. Havia também a preocupação da saúde, né, com todos os docentes e seus familiares, discentes. Então isso impactou muito para desenvolver aí, em modo geral, várias reuniões, né, não só do grupo da matemática, mas de toda a instituição, até ajustar e achar o melhor caminho, que foram as aulas híbridas, né, e síncronas, híbridas não, síncronas. Então, de certa forma, os professores começaram, né, com essas aulas aí virtuais, mas assim, semanalmente, explicando conteúdo, resolvendo exercícios, tirando dúvidas, horários de atendimento, porém de forma remota. A dificuldade foi o aprendizado dessas partes digital, que para muitos acabou sendo novidade. Quais foram os maiores desafios enfrentados durante o ensino remoto? Os grandes desafios foram esses, né, os cuidados primeiro com a saúde para todos, né, e o aprendizado das novas tecnologias para alguns docentes que não tinham esse preparo, essa formação, esse conhecimento, e adaptarem as suas aulas para esse tipo de plataforma. Esse foi um desafio impactante. Houve algum aprendizado desse período que permanece até hoje? Sim, né, a gente tem o aprendizado aí do cuidado, do lado humano, que mudou, né, com essa pandemia de modo geral, né, para o mundo todo, mas o principal é a parte da tecnologia, que muitos professores tiveram que buscar esse conhecimento
e aprenderam em relação a isso. Atualmente, em 2026, a licenciatura em Matemática do ESSU de Minas, Campus Passos, continua formando educadores qualificados e contribuindo para o desenvolvimento da educação na região. Mais do que números e equações, a matemática aqui representa conhecimento, transformação e futuro. Essa trajetória é resultado do trabalho conjunto de professores, estudantes e servidores que ajudaram a construir a história do curso ao longo dos anos.